Seguindo a série de vídeos a respeito do ABC da política, eu vou falar sobre a diferença da direita e da esquerda com relação à visão social. Então, a esquerda socialista, ela foca os seus programas de governo na inclusão social e na geração de empregos, enquanto que a direita conservadora foca os programas de governo no empreendedorismo e esse sim vai gerar os empregos. Para a esquerda, os bandidos são vistos como vítimas da sociedade, enquanto que para a direita conservadora, o bandido é visto como responsável pelos seus próprios atos. Para a esquerda, os bandidos eles devem ser defendidos. Né? São seres marginalizados, são coitadinhos, precisam ser defendidos pelos direitos humanos, enquanto que os policiais eles devem ser criticados. Né? A polícia é fascista, truculenta, né? Todo aquele discurso. Enquanto que, para a direita conservadora, os bandidos eles merecem uma punição exemplar. E a polícia deve usar os meios necessários para que cada indivíduo que comete um mau ato social, né, uma agressão à sociedade, ele deve pagar pelos seus erros, pelos seus atos. Na visão da esquerda, nós não podemos ficar traumatizando os nossos jovens com uma possível repetência, né? Nós temos que aprovar eles automaticamente, né? Todas as crianças são iguais, então todos vão passar igualmente na escola, enquanto que na visão da direita conservadora se elege como um valor a meritocracia. Então a criança que se esforça, que faz os deveres, que aprende, que estuda, essa merece passar. Se aquela outra criança não estuda, não se empenha com a mesma dedicação e não atinge o nível necessário para passar para a turma adiante, ela deve permanecer onde ela está, ela repete de ano. Na visão da esquerda, o objetivo é planificar a sociedade, planificar ricos e pobres, deixar todo mundo no mesmo nível. Enquanto que para a direita, né, nós temos a visão de que no capitalismo as pessoas vão prosperar de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu mérito, de acordo com os seus talentos, né? Mesmo havendo desigualdade, porque o conservador ele entende que tem que haver a desigualdade exatamente porque nós não somos todos iguais. Né? Mesmo na desigualdade, toda a sociedade prospera. Então, nós temos dentro da esquerda um projeto de sociedade onde eles planificam todas as pessoas ricos e pobres, transformando todo mundo em pobre, menos os governantes, obviamente, esses vivem uma vida muito boa, mas os pobres, a sociedade em geral, a população em geral vai ser toda pobre, porque é isso que acontece em todos os países onde se implanta o sistema de esquerda, seja ele comunismo, seja ele socialismo, né? E na visão da direita conservadora, ainda que as pessoas sejam desiguais e ainda que eles tenham um desenvolvimento diferente, a sociedade toda prospera. Né? Então a gente pode ver em países como o Canadá, em que uma pessoa que trabalha na construção civil tem muito pouca diferença para um médico, para um engenheiro, né? Diferença social, assim. Então as pessoas elas vão progredindo, né? De acordo com o seu mérito, de acordo com seus talentos. Para a esquerda, né? Nós devemos promover a defesa dos oprimidos, ou seja, nós temos que priorizar os negros, as mulheres, os índios, os gays. Então, para essas pessoas tem que ter cota para tudo, né? Tem que ter cota para o gay, tem que ter cota para os negros, tem que ter cota para as mulheres, tem que ter cota. Nós chegamos ao absurdo, né, de eles proporem cota para gays no serviço público. Você vai prestar um serviço público e os gays têm que ter uma cota especial, né, de aprovação. E aí eu fico pensando, qual é a diferença, né, de execução de trabalho entre um gay e um heterossexual? Por que que o gay tem que ter preferência de vaga, né? Com relação a negros, né? Você
pensa o seguinte: por que nós vamos ter uma cota para negros para juiz? Por causa do histórico, porque os negros estudaram escola pública. Não, mas então privilegia os estudantes de escola pública. Agora, se uma pessoa ela faz a escola, ela passa no vestibular, ela faz uma faculdade, ela vai lá e passa numa prova da OAB, essa pessoa não tem capacidade de estudar para passar e concorrer em igualdade de condições com todos aqueles que vão estudar para uma prova de concurso. Então, assim, essa proteção que torna, né, as pessoas, por um lado, eles pregam a igualdade entre as pessoas, mas por outro lado, eles privilegiam determinados grupos de acordo com a ideologia que eles acham que tem que privilegiar. Para a direita conservadora, um grupo não tem que ter mais privilégio que o outro, é todo mundo igual perante a lei. Né? O que vai distinguir uma pessoa de outra são os seus talentos, é o seu esforço, é a sua capacidade de progredir na sociedade. Para a esquerda, uma das grandes pautas da esquerda na visão social é a liberação de drogas e a liberação da maconha, por exemplo, enquanto que para a direita conservadora se deve priorizar o combate ao tráfico de droga e penas severas para traficantes, né? Combater esse mal da nossa sociedade. Para a esquerda, nós devemos diminuir a idade para redução da idade de consentimento sexual. Então, uma das pautas da esquerda é que as crianças a partir de 12 anos elas têm o direito de consentir sobre ter relações sexuais, inclusive com adultos. Enquanto que para a direita o que deve ser reduzido é a maioridade penal, né? Em alguns casos, algumas pessoas defendem que deve ser reduzida a maioridade penal para crimes graves, outras que acham que tem que ser reduzido para todos os tipos de crime, porque um jovem de 16, 17 anos já sabe o que faz. Então, a esquerda defende a redução da idade para consentimento sexual, enquanto que a direita conservadora defende a redução da idade penal. Para a esquerda, uma das pautas sociais é a legalização da profissão da prostituição. Essa pauta, né, não só de legalizar a prostituição, mas eles dizem a dignificação da profissão de prostituta, né, como se a prostituição trouxesse alguma dignidade para alguém. Enquanto que a direita conservadora ela entende que a prostituição ela deve ser combatida porque ela marginaliza as mulheres. A visão social da esquerda é um controle estatal. O Estado é que tem que dizer que a pessoa tem que usar o cinto, que a pessoa tem que acender a seta, que a pessoa tem que acender o farol, que a pessoa não pode usar até tanto de sal na própria comida. Então o Estado ele chega, o governo esquerdista ele chega ao ponto, como aconteceu em Porto Alegre, de proibir que os bares, né, tenham sal na mesa. Você pede uma porção de batata frita e não pode vir o saleiro junto e ter em cima da mesa. Você tem que pedir o sal, usar o sal e devolver o sal, porque não pode ficar em cima da mesa sob pena de multa. Então, a visão da esquerda é o controle estatal. O Estado tem que ter o controle da vida das pessoas. Então, a vida social tem que ser totalmente controlada, porque na visão deles as pessoas não têm condições de se governar. Enquanto que para a direita conservadora ela preza pela liberdade individual. Então, pautas da direita conservadora, por exemplo, eu voto facultativo, eu voto se eu quiser, né? Eu me filio a um sindicato se eu quiser. Eu vou contribuir para uma previdência se eu quiser. Eu vou contribuir para um fundo de uma poupança se eu quiser contratar uma poupança. Na visão da esquerda não, na visão da esquerda tudo isso tem os nossos direitos na verdade são obrigações. Você não tem direito a nada, você tem obrigação de fazer aquilo que o Estado manda, porque na visão deles o governo ele sabe melhor como gerir a sua vida do que você mesmo. Então esse é mais um vídeo que tratou, né, sobre a diferença entre a visão da esquerda, socialistas, comunistas, progressistas, e a direita, conservadores, principalmente conservadores, mas também a direita liberal.
Então, se você gostou desse vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode indicar para aquele seu amigo que não entende a diferença entre direita e esquerda, que não entende a diferença entre os programas que ele está apoiando de um lado ou de outro, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.